Bom, é isso aí, galera. Ó, falando um pouquinho aí sobre o grego Evangelos Marinax, né, que é um cara que está negociando com o São Paulo para fazer um aporte financeiro na nossa base. Ele também vem negociando com o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama aí vai virar SAF e ele vai comprar aí provavelmente o Vasco e vai ser o dono aí do Vasco nessa SAF, né? Porém, ele vem negociando com o São Paulo, junto com o presidente Casares aí, que já conversou com ele por algumas vezes, já se encontrou com ele pessoalmente. E a ideia é o quê? Ele fazer um aporte financeiro de 600 milhões de reais na base do São Paulo, tá? Então, assim, informações aí que estão no site Bola VIP falam o seguinte: o presidente Júlio Casares está negociando uma parceria para investimentos nas categorias de base do São Paulo, com o magnata grego Evangelos Marinax. Né? Como que vai funcionar esse aporte aí? Ó? Evangelos Marinax ficaria com 35% de futuras vendas de jogadores de Cotia. E em contrapartida investiria 100 milhões de dólares, que gira em torno aí de 604 milhões de reais na base do São Paulo. Mas, segundo aí os portais aí vascaínos aí, fala que o negócio não deve avançar, tá? Por quê? Como eu disse, esse grego está negociando com o Vasco para comprar o time do Vasco e transformar em SAF. Agora minha dúvida é o seguinte, né, torcida? O presidente vai vender aí, vai ter um aporte financeiro de 100 milhões de dólares. Será que isso daí vai ser, caso tudo dê certo? Pô, fechamos, o cara vai fazer o aporte financeiro. Será que vai ser esse aporte anual? Todo ano ele vai colocar 100 milhões de euros, ou de dólares, ou ele vai fazer uma única vez 100 milhões de dólares e a partir desse investimento, qualquer jogador que ser vendido da base, ele vai ter 35%. Eu acho que não é um bom negócio para o São Paulo se for dessa forma, né? Eu já não gosto tanto de ter esse tipo de negócio com os jogadores da base, porque o São Paulo até hoje sempre vendeu seus jogadores, sempre foi muito bem visto a base do São Paulo, e não é agora que a gente precisa de alguém investindo na base, né? E outra coisa, digamos que o negócio seja, não, vou colocar 100 milhões de dólares e agora para a eternidade eu vou ter 35% aí de direito em futuras vendas dos jogadores. Aí vai ser um negócio muito ruim para o São Paulo, né? Agora, porém, se ele colocar todo ano 100 milhões de dólares, todo ano 100 milhões de dólares para a base, e aí ele pode continuar tendo esses 35%. Eu acho que não seria um mau negócio para o São Paulo. Aí, continuando aqui, o que os portais do Vasco estão falando, né? O que sabemos nessa história é que o Júlio Casares, presidente do São Paulo, busca aprovação junto ao conselho para transformar o tricolor em uma SAF. Internamente, grande parte dos conselheiros não aceita nem discutir a ideia de o clube se transformar em uma sociedade anônima, mesmo com uma dívida na casa de 886 milhões. O que o presidente atual propõe como solução para os mais conservadores seria o fim da instituição. Outro ponto que seria discutido é a possibilidade de o grego entrar com um aporte para adquirir um percentual da base São Paulina. Outro fato que precisaria de aprovação do conselho é que ele mostra a resistência. Então, assim, é muito difícil, né, acontecer esse tipo de coisa no nosso tricolor. Por quê? Porque tem muitos conselheiros antigos, cara antigão de clube, e é difícil esses caras querer sair aí do poder da cadeira, né? Infelizmente, o nosso São Paulo acabou se perdendo no meio do caminho ali, depois do último presidente, assim, que foi top, que eu me lembro, e o cara mesmo transformou São Paulo, foi o Marcelo Portugal Gouveia, né? Depois veio o Juvenal com aquele jeitão dele, até que o São Paulo ganhou alguns títulos, mas depois do Juvenal foi decadência total dos presidentes, Leco, Aidar, e agora o Casares está tentando fazer alguma coisa, mas assim, com uma dívida desse tamanho é muito complicado. Enfim, deixa seu comentário aí sobre o que você acha desse grego investir na base dessa forma. 100 milhões de dólares e ter 35% de direito de percentual em todas as vendas de jogadores oriundos da base do São Paulo. Deixa seu comentário sobre isso, você acha que seria legal, seria algo importante ou não? Falando sobre Luan retorna aí de empréstimo do Vitória, né? Será que ele teria uma vaga aí no lugar do Luiz Gustavo? Luiz Gustavo vem demonstrando um bom futebol, apesar de alguns erros bobos aí, que comprometeram alguns jogos importantes, mas é um cara muito bom de bola, eu acho que ele tem uma boa saída, uma boa chegada também no ataque, faz muitos gols de fora da área. Porém, o Luan é cria da base, né? O cara já jogou bola e muita bola no São Paulo. Eu lembro de alguns jogos aí, final de Paulista contra o Palmeiras, que o Luan simplesmente jogou muito, foi o melhor jogador em campo. Não passou por alguns momentos bons aí nos últimos anos, né? Com o Crespo, com o Rogério, com o Zubeldia. Foi emprestado e lá no Vitória, esse ano de 2024, retornou aquele bom futebol. Foi um atleta essencial para o Vitória. E o Vitória até queria continuar com ele, mas não tem dinheiro para contratar. O São Paulo não quer reemprestar. Então, o que você acha do Luan? Você acha que ele poderia? Eu acho que o Zubeldia poderia sim dar mais oportunidade para ele com esse retorno dele e ver a possibilidade dele se mostrar o seu futebol aqui no São Paulo, né? Ele é um torcedor são paulino, é um jogador que representa muito bem a nossa camisa. A entrevista aí ao GE, o Carpini falou o seguinte sobre o Luan, tá? O Luan não deve seguir o Vitória para 2025, vamos devolvê-lo ao São Paulo, até porque ele representa um custo muito alto para o Vitória. Entendo que podemos em algumas posições tentar equacionar um pouco isso.
porque temos um limite financeiro também. Tenho muita gratidão pela ajuda, pelo convívio, mas para 2025 pensamos em outro cenário. Aí continua aqui Carpini. Ele foi muito importante na nossa caminhada em diversos momentos, se tornou peça fundamental pela variação de jogo, pelo processo. Na reta final acabou perdendo um pouco de espaço, mas foi um cara extremamente positivo, jogando ou não jogando, sempre com o mesmo comportamento. Então, foi um jogador ali exemplar no time do Vitória. E assim, às vezes que eu assisti ali um pouquinho o Vitória e ele atuando, ele jogou muito bem, né? Aí fica a pergunta, para vocês até uma pergunta, né, que quem publicou essa matéria foi o Daniel Perrone aí, no blog dele. Fica uma pergunta do seguinte: Luan ainda tem futuro incerto no São Paulo e deve voltar ao mercado para o ano que vem. Pensando na parte financeira, você consideraria dispensar Luiz Gustavo e pensaria no retorno de Luan como suplente? Porque o São Paulo renovou com o Luiz Gustavo, com um salário altíssimo. Tenho certeza que não é menos do que 500 mil, é muito mais. E o São Paulo nessa atual situação, eu não sei se o Luan fica devendo muito futebol aí para o Luiz Gustavo, na idade que o Luiz Gustavo está. Se o Luan voltar a jogar do jeito que jogava, eu acho que ele seria realmente ali talvez o reserva imediato do Pablo Maia, se o Pablo Maia retornar aquele futebol que ele estava jogando antes de se lesionar, né? Futebol ali campeão da Copa do Brasil do ano passado. A dupla de volantes foi o pilar do São Paulo, Alisson e Pablo Maia. Mas a gente não sabe como que o Pablo Maia vai retornar dessa lesão. E Luan chegando novamente, eu acho que deveria sim ser aproveitado pelo Zubeldia. O que você acha também do Luan? Você aproveitaria ele ou não? Ou reemprestaria ele ou venderia ele para algum clube? Deixa seu comentário aqui sobre esse assunto também, o Luan. E falando sobre o Wendel, como que tá esse processo de contratação do Wendel, tá? Já tá tudo certo, São Paulo e jogador, São Paulo e staff do jogador, tá tudo certo, salários, tempo de contrato. O único entrave agora é o Porto, tá? O Porto tá fazendo jogo duro para liberar o jogador, o contrato dele se encerra no meio do ano de 2025, porém o Porto não quer liberar o jogador agora, sem ter aí uma quantia em dinheiro ou algum jogador, tá? Então, entrou aí no radar agora o seguinte, que o time do Porto, eles querem contratar o Moreira, certo? Mas o São Paulo não está querendo vender o Moreira porque vê um potencial muito alto no jogador e pode ser que seja vendido até com preço maior do que o Porto está oferecendo no momento, que é 4 milhões de euros, né? Então, provavelmente, aí, segundo o Avante Meu Tricolor, o site, falou o seguinte, que o São Paulo vai tentar fazer o empréstimo do Moreira para o Porto, né? O São Paulo hoje detém 90% dos direitos econômicos do jogador, então a ideia é o seguinte, empresta o Moreira para o Porto, São Paulo manda o Moreira para lá com um contrato que o Porto pode contratar o jogador no final do empréstimo se quiser, porém o São Paulo ainda continua com 40% do jogador para futuras vendas, né? Então não é um mau negócio. São Paulo cedendo o Moreira, não vai ter que gastar dinheiro para trazer o Wendel. Hoje a lateral esquerda do São Paulo é essencial, o Moreira não é titular na lateral direita, então eu acho que pode dar negócio, tá? Se o São Paulo mandar ele por empréstimo. Aí tem dois cenários. Talvez no final do empréstimo o Porto fala, cara, nós não vamos comprar o Moreira, não é aquilo que a gente esperava, o Moreira volta para o São Paulo, e o São Paulo já vai estar com ele e o Moreira retorna. Ou o Moreira joga bem lá, Porto decide comprar, o São Paulo já vai estar com o Wendel aqui, São Paulo vai ganhar a grana do Moreira e ainda vai ficar com 40%. Então não é um mau negócio, tá? Vamos ficar de olho nisso daí, que pode dar certo sim. E a notícia aí também hoje, mais importante que eu acho que eu consegui buscar é o seguinte, um camisa 10 aí para o São Paulo, tá? Não tem nada de negócio, foi só... É um jogador muito bom, que o contrato dele está sendo encerrado no time atual dele. Eu acho que o São Paulo poderia sim investir algum valor aí nesse jogador e tentar trazer. Estou falando de Pity Martinez, tá? Ele está ficando livre no mercado, jogador argentino, revelado pelo River Plate. Eu lembro que na Libertadores de 2018 ele foi o melhor jogador da Libertadores, jogou muita bola. Depois ele foi vendido para o Al Nassr da Arábia Saudita, voltou para o River Plate aí o ano passado, porém ele sofreu uma grave lesão, né? Uma lesão ligamentar no cruzado anterior do joelho. Então, no ano de 2024 ele não jogou, porém ele já se recuperou da lesão. O contrato dele se encerra agora em dezembro, vai ficar livre no mercado. É um risco? Sim, é um risco, porque a gente não sabe como que ele vai retornar aí aos gramados depois de uma grave lesão. Jogador de 31 anos, mas é um excelente jogador. Se ele volta a jogar aquele futebol que ele demonstrou em 2018, cara, é o camisa 10 essencial para o São Paulo. Velocidade, bom passe, arremate, raçudo, seria interessantíssimo. E o próprio Zubeldia gosta do jogador também. É um jogador que está livre, São Paulo não teria que comprar o jogador, né? Talvez ali fazer uma composição de luvas para o jogador, mais salário. Eu acho que valeria a pena o São Paulo dar uma olhadinha nesse jogador, Pity Martinez. O que você acha, torcida? Você acha que daria certo esse Pity Martinez, camisa 10, no São Paulo, uma posição que a gente precisa? Eu acho que o São Paulo não gastaria tanta grana aí nesse jogador, até porque ele não vem jogando, estava lesionado, mas se recuperou e o contrato dele se encerra com o River Plate. Quero saber a sua opinião. Pity Martinez seria uma boa contratação para o São Paulo? Luan seria uma boa retorno dele para o São Paulo? E o Wendel, Moreira, você liberaria para o Porto para trazer o Wendel para o São Paulo já em dezembro para pré-temporada em janeiro?
É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui também e se inscreva no canal. É muito importante para nosso crescimento, beleza? Um forte abraço, um bom domingo e até mais.